Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar do país mais poderoso do mundo que parou por conta de um programa social. É isso. Os Estados Unidos hoje está em shutdown. Eu vou te explicar o que é isso, mas o problema não é falta de dinheiro. O problema não é briga política sobre os rumos do país. O problema é se as pessoas pobres têm ou não direito a pagar mais barato no plano de saúde. É maluco, é estranho, mas as pessoas pobres estão parando o país mais poderoso do mundo. Roda a vinheta e a gente vai explicar melhor essa história. É isso mesmo. Shutdown, para quem não entende muito bem o que é simplesmente o país, como os Estados Unidos, não ter orçamento aprovado pelo Congresso. Porque se você não tem a função de o parlamento aprovar as contas e aprovar o orçamento para o próximo ano efetivamente terminada, você não pode começar a gastar esse dinheiro. Isso acontece nos Estados Unidos e esse shutdown, ele tem uma curiosidade. Primeiro, é o mais longo da história, isso já é preocupante. Segundo, o que está ali, na verdade, tentando ou parando tudo isso, é uma coisa que foi criado no governo Obama. Lá nos Estados Unidos não existe saúde pública universal que nem aqui no Brasil. Você vai no seu posto de saúde, apesar de ser precário, pode ser alguns estados e cidades a saúde melhor que a outra, mas teoricamente temos saúde para todo mundo. Nos Estados Unidos não existe isso. Todos têm que ter um seguro saúde, lá não é um plano de saúde, é um seguro saúde, também funciona de uma outra forma, mas resumindo é o seguinte, você vai no médico e o médico vai falar, você tem seguro saúde? Tem, meu seguro saúde cobre, sei lá, até $10 mil de procedimento, dali pra frente eu pago. Então, o Obama criou um programa que o governo subsidia uma parte da mensalidade desse seguro saúde. Como é? Vamos supor que o seguro saúde seja $100 por mês. Então, o Obama disse, para as pessoas com baixa renda, tudo mais, nós, governo, vamos subsidiar 60%. Então, de vez $100 por mês, seria 40 e os outros $60 do governo subsidia. Subsidia de que forma? Deixando de arrecadar impostos dessas empresas e outras formas adjacentes de renúncia fiscal. Pois bem, isso tem que ser votado todos os anos, porque é um orçamento, está no orçamento. A renúncia fiscal, mesmo que não é tirar dinheiro dos cofres públicos diretamente, é deixar de arrecadar, então uma renúncia fiscal. E isso está parando o governo americano como um todo. A ideia de que as pessoas mais pobres possam ter acesso à saúde incomoda tanto o partido de Donald Trump e até mesmo o próprio Donald Trump, está parando todos os Estados Unidos. O que está parando? Bom, coisas complexas e coisas básicas. Os voos aéreos dos Estados Unidos são fundamentais para o deslocamento das pessoas a trabalho, a lazer, a estudo e ao turismo. Os Estados Unidos é um grande foco de turismo. E isso está parando. Está parando no ponto que os controladores de voos estão sem receber. E hoje já começa de 4 até 10% dos voos americanos pararem. E isso é muita coisa. É muito voo. De 13 mil até 50 mil voos estão sendo estimados de parar. Mas e o que mais? Bom, museus, o lazer está parando. Lembre-se, os Estados Unidos é um grande ponto turístico. Então, até mesmo o turismo está sendo prejudicado. O judiciário, as cortes, a justiça, os juízes estão parando. E os dados são alarmantes. Porque como você para o maior país do mundo apenas porque não quer ajudar os mais pobres? Isso é inédito e isso é complexo. Porque não só estão acontecendo coisas nunca antes vistas na história
planeta, como estão também acontecendo coisas nunca antes imaginadas. Como hoje temos de 670 a 750 mil pessoas que trabalham no governo americano, que seriam os funcionários públicos, afastados. Sim, eles estão afastados sem receber salário. Isso nunca aconteceu. Essas pessoas, esses funcionários, estão passando fome. Esses funcionários estão sem receber pelo trabalho que já fizeram e pelo trabalho que foram contratados. Mas isso não é a coisa mais maluca. A mais maluca é que tem 700 a 730 mil funcionários públicos nos Estados Unidos que estão trabalhando e não estão recebendo, incluindo 13 mil controladores de voo e mais de 50 mil agentes de segurança do país. Isso é uma maluquice sem tamanho. Como um país que julga ser, ou é realmente o maior país na economia do mundo, não consegue dar dignidade para as pessoas mais pobres e trava todo um sistema. É uma birra, porque se os Estados Unidos não criarem e não cuidarem das pessoas pobres do seu país para que eles possam sim viver o sonho americano, mas às vezes precisa de uma ajuda. Às vezes o cara quebrou, pagando um pouco menos, economizando e crescendo de novo para depois sair desse problema. Quem vai cuidar? Mas não é só isso. O exército americano, a gente sabe que é uma coisa monstruosa e realmente poderosa, que custa aí em torno de 15 bilhões por mês, 15 bilhões de dólares. Esse dinheiro também está acabando. Enquanto não for votado um novo orçamento e sair do shutdown, pode acontecer que o exército americano fique sem receber. Já existem muitos funcionários públicos sem receber nos Estados Unidos. Uns afastados e outros ainda trabalhando sem receber. Mas o engraçado é que pro exército teve aí uma doação de 130 milhões de dólares para pagar o exército. Mas isso representa 0,9% do dia. Do 0,9% do mês. 24% de um dia da folha de pagamento do exército. Então, até mesmo o exército pode ser afetado. Lembrando, já é o maior shutdown da história americana. Isso é preocupante. Os apoiadores do Trump na Câmara, os republicanos, não conseguem entrar num acordo simples. Vamos garantir, pelo menos, a saúde das pessoas mais pobres. Será que esse programa salvaria todo o orçamento americano? Ou isso é mais uma ideologia contra pessoas pobres? Afinal de contas, quanto menos pobres, melhor, né? Mas não é isso que a ideia de sociedade nos faz. É construir uma sociedade melhor. Aqui no Brasil, vemos que o Bolsa Família dá resultados, só que demora. E os políticos não querem políticas públicas que demorem. Querem políticas públicas milagrosas, ou pelo menos para lacrar no TikTok ou na rede social, como o Trump faz tão bem. E as redes de proteção de comida de pessoas mais pobres, a rede de proteção, os programas sociais para as pessoas mais pobres que estão grávidas, de levar comida para essas pessoas, de dar mesmo comida e assistência para crianças, né, que nem temos no Brasil, isso está suspenso. Suspenso por um único motivo. O governo teria como pagar? Sim. Assim como ele teve como pagar o exército esse mês. Dar-se um jeito, tira-se recurso de alguns fundos que não são usados, tira-se recursos de outras coisas que podem parar, mas a ideia dos Estados Unidos não é ajudar os mais pobres, pelo menos hoje com o Trump no poder e os republicanos na Câmara. A ideia é penalizar os pobres pelos erros históricos financeiros dos americanos. É colocar na ideia, colocar no cerne da questão que o problema não é o gasto público desvairado, o problema não é os gastos em sei lá sabe o que, sem controle, o problema é o pobre. Então vamos penalizar o pobre. Coisa que não faz sentido lógico, porque afinal de contas, os Estados Unidos é o maior
e o mais rico país do mundo. E se desse mais atenção à sua população mais pobre, seria mais rico ainda. Você daria mais poder à classe média, que é o que funciona nos Estados Unidos. Você colocaria mais pessoas na classe média e com isso geraria mais forte o motor econômico dos Estados Unidos. Mas não é isso que os republicanos nem o Trump quer. A ideia é mirar nos pobres. E essa briga por não prorrogar um ano o Obamacare, que é o seguro de saúde, né, para os mais pobres, e isso, entenda, não é dar de graça, é transformar esse seguro num seguro mais barato. Já está por volta de 7 bilhões de dólares a menos no PIB, no Produto Interno Americano, que pode chegar até 14 bilhões. Isso seria uma loucura sem precedentes no Brasil. Se acaso, lógico, a lei é diferente, mas se acaso paralisássemos o país por um mês, por 39 dias, como nos Estados Unidos, a bolsa tinha caído, o sistema tinha quebrado, empresas pedindo falência, o planeta tinha acabado, o presidente tinha caído, o Congresso, meu Deus, tinha acabado o mundo. Sabe o que o Wall Street está fazendo? Batendo recordes atrás de recordes no SP500, na bolsa americana. Mesmo com o país quebrado, mesmo com os Estados Unidos sendo o maior devedor do planeta, com a maior dívida do planeta, a bolsa continua batendo recordes atrás de recordes, a bolsa americana. E os investidores, mesmo sabendo que o shutdown vai tirar do produto interno bruto americano entre 7 e 14 bilhões de dólares, nada disso afeta os investidores. Nada disso é o fim do mundo americano. Mas imagine se isso fosse no Brasil. Não teremos um dia de paz, senão os tais especialistas do mercado gritando e gritando para especular em cima do pobre. E não é isso que acontece nos Estados Unidos. E o jogo é muito simples. Os republicanos e os democratas não conseguem conversar e se entender. Não conseguem abrir mão. Os democratas não querem de nenhuma forma que as pessoas pobres sejam penalizadas. E os republicanos querem que, independente dos erros de administrações passadas, botar a culpa nos mais pobres, nos programas sociais. Que, vamos ser bem sinceros, se você pegar o custo dos programas sociais brasileiros e os custos dos programas sociais americanos e comparar com os gastos dos políticos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, você vai perceber que esses programas não chegam nem à metade do que custa um Congresso Nacional, um Senado Federal. Nada disso se justifica, porque um programa social constrói uma sociedade de longo prazo. Um Congresso e um Senado só hoje serve para que os políticos tenham base para o TikTok, porque a discussão séria de construção social não está acontecendo nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. A ideia é: eu estou no poder, então eu preciso desestabilizar a sociedade que me apoia para conseguir uma comoção social e me dar mais votos. E isso não é uma característica só nossa. Aparentemente, nos Estados Unidos, isso também virou característica. Porque se o único problema para separar um país todo do tamanho americano, da força americana, com dinheiro americano, é o pobre, quem vai cuidar do pobre americano se não for eles mesmos? A ideia desse país que é o sonho de liberdade agora não me parece tão sonho de liberdade. O slogan América Grande de novo é grande ao custo de quem? Ao custo das pessoas que limpam, que constroem, que lavam e que trabalham, que são aquele trabalhador anônimo, sem rosto, sem voz. E agora, quanto mais querendo tirar a ajuda que o Estado tão rico, ou o maior Estado do planeta, não consegue nem ajudar a sua população a ter uma dignidade na saúde. E lembre-se, o Obamacare não é dar saúde de graça.
é dar um plano de saúde mais acessível. E nem isso os Estados Unidos conseguem pagar, mas o exército não fica sem dinheiro, e é muito importante que não fique. Mas as pessoas também não têm que ter, pelo menos, algum tipo de assistência médica? Ou isso não é importante? Os voos estão parando. Com os voos parando, os negócios param. O turismo para. E isso vira uma bola de neve. Quanto será que custaria um programa do Obamacare no ano? Será que custaria mais ou menos do que toda essa confusão que está se gerando em volta do shutdown americano? E nisso Donald Trump vai surfar e muito no seu TikTok, no seu Twitter, para ganhar votos para quem? Quem será o próximo Trump nos Estados Unidos? Muito obrigado e até a próxima.